Oi, oi, gente, aqui é dos Gurscov, estamos juntos para mais um dia de devocional. Essa semana nós estamos falando sobre fé. Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo mais uma vez. Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo, de compartilhar para o maior número de pessoas que você puder e comentar bastante para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas também. Amém? Vamos lá, vamos juntos começar esse dia no nome de Jesus. O tema de hoje é: fé não é emoção, é decisão. Você conhece uma pessoa emocionada? Quando eu penso em uma pessoa emocionada na Bíblia, eu lembro de Pedro. Pedro era muito emocionado, gente, muito emocionadão. Ele era movido por emoção, né? Ele sentia e falava, ele sentia e fazia e vambora, né? E me lembra muito uma pessoa sanguínea. Mas existe algo sobre a fé. Porque uma fé emotiva é uma fé falha. Uma fé emotiva vai fazer você, se afundar. Mas uma fé que decide, flui, voa, encanta o coração de Deus. E é essa fé que nós vamos aprender juntos hoje. E o nosso versículo base, ele vai estar lá em Mateus 14, 28 até o 31. Vai dizer assim: Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Bem seguro de si, né, esse Pedro aqui. E o Senhor disse: Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a se afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E algo lindo que a gente aprende aqui sobre a fé é que tem muita gente que acha que fé é não sentir medo, né? E existem pessoas cheias de fé, mas também existem pessoas cansadas, pessoas ansiosas, pessoas inseguras. E a diferença entre a fé e as nossas emoções é que a fé madura, ela não é guiada pelas emoções, ela é guiada pela decisão de continuar confiando em Deus. Então aqui os discípulos, eles estavam no barco, estava todo mundo lá durante uma tempestade. Então tinha o vento forte, as ondas agitadas. Então Jesus aparece andando sobre as águas. Pedro diz: Senhor, se é você, manda eu ir. E Jesus falou: vem. Quantas vezes a gente não age assim, né? Deus, se é pra eu ir, então me manda um sinal. Deus manda um sinal e ainda no sinal você não se move, né? Mas é isso, quantas vezes isso não acontece com a gente? E aí o que acontece? Pedro foi. Pedro pisa para fora do barco. Isso aqui é poderoso, porque Pedro foi o único que saiu. Os outros discípulos, eles ficaram só observando. Mas Pedro, ainda na sua emoção, decidiu confiar. Então, que dentro do barco você não seja apático à presença de Deus. Que você não seja anestesiado à presença de Deus, mas que você tenha essa fé ousada, que você seja ousado. Se não for para ninguém se mover, que você se mova, no nome de Jesus. Se você tá esperando uma direção, se você estava esperando alguém mandar você fazer, ou que a voz de Deus te dizendo hoje, seja o ousado do teu grupo, seja o ousado da sua turma, não fique anestesiado, não coloque Deus numa caixinha e não limite aquilo que ele pode fazer. Porque quem em sua consciência vai pisar na água e vai pensar: vou andar aqui na água. Pedro foi ousado, corajoso. Seja ousado, corajoso, no nome de Jesus. Mas o que aconteceu aqui? Enquanto Pedro olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar para o vento, ele afunda. O que acontece? O cenário não mudou. A tempestade já existia antes. Nada mudou. Ele estava andando sobre as águas. A tempestade já estava antes dele andar e enquanto ele andava. O que mudou foi o foco. Às vezes você se move. Aí você perde o foco. Aí, em vez de continuar olhando para Jesus, você vai olhar para o quê? Você vai olhar para sua conta bancária, aí você vai olhar para sua indignação, você vai olhar para sua tristeza, você vai olhar para sua dor, você vai olhar para o seu ego, você vai olhar para tudo menos para Jesus. E aí, o que vai acontecer? Você vai cair. Sua fé vai enfraquecer e você não vai cumprir o propósito. Porque aquilo que ocupa os nossos olhos também ocupa o nosso coração. E a minha pergunta para você hoje é: o que você tem olhado? E o que tem ocupado o seu coração? Lembrando que a fé não é a ausência do medo. A fé é a obediência apesar dele. Então, ainda no meio da tempestade, você já pisou fora do barco.
Você já tá andando sobre as águas. Continua olhando para ele. Não olhe para o seu medo, que o seu medo vai te paralisar. Ou melhor, vai fazer você afundar. E não é esse convite que Jesus está fazendo hoje. O convite é: olhe para mim, decida olhar para mim. Olhar para Jesus é uma decisão. Pedro tinha que decidir. Ou ele parava, olhava para o vento, para a tempestade, para onde tá vindo, para o desespero dos amigos dele lá no barco, falando: Jesus, para onde que esse homem tá indo? Ou ele olhava para Jesus, pro autor e consumador da fé dele. E aí Pedro afundou. Mas Jesus lindo, maravilhoso, não abandonou ele. Jesus segurou Pedro. E isso mostra que até quando a nossa fé vacila, a graça de Deus continua sobre nós. Então, se você já se pegou nessa situação, ou se você tá nessa situação, que por um momento você tirou seus olhos fixos de Jesus, eu quero te lembrar que ele ainda tá aí. Que ele vai segurar a sua mão, que ele tá segurando a sua mão, ele não vai te deixar, porque a graça dele não é sobre você olhar para ele, a graça diz sobre ele, sobre quem ele é, e ela te alcança. O favor imerecido do Senhor está sobre nós, está disponível para nós. Então não olha para a crise. No nome de Jesus, a queda no meio da tempestade, ela não vai definir a sua direção, mas o seu foco define. Então, que o seu foco hoje seja olhar para Jesus. Eu coloquei um versículo aqui, 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Não olhe para aquilo que você só pode ver, mas olhe para aquilo que foi liberado. Olhe para a sua fé, para onde Deus disse que você vai chegar. E é essa oração que eu quero fazer hoje com vocês. Para o Senhor nos ajudar a manter os nossos olhos fixos nele e nos ajudar a decidir, porque a fé é uma decisão. É a decisão de permanecer, é a decisão de ficar, é a decisão de olhar para ele, só para ele. Mesmo no meio da tempestade. Amém? Vamos orar? Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar agora os nossos corações, Senhor, muitas vezes enfraquecidos. Nos ajude, Pai, a olhar para o Senhor no meio do caos. Nos ajude a olhar para o Senhor no meio da nossa tempestade, Senhor. Nos ajude a ter fé. Nos ajude a andar sobre as águas. Nos ajude a nos lembrar que a mesma voz que acalma o mar é a voz que nos faz caminhar sobre ele, Senhor. Nos ajude a confiar na sua voz. Nos ajude a olhar para o Senhor, Pai, ainda quando tudo mostra o contrário. Nos ajude a lembrar quem nos chamou na voz firme que disse: vem! Nos ajude, Senhor. Nos ajude a olhar para Ti no nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que nesse dia o Senhor possa nos impelir, Pai, com uma fé decisiva, com uma fé que decide Te seguir, com uma fé que decide confiar, com uma fé que decide olhar para Você. Não, Senhor, por uma fé que está só olhando para a circunstância, por uma fé guiada por um medo, não, mas por uma fé que decide. A fé que agrada o seu coração decide. Traga essa decisão hoje aos nossos corações. Eu vou decidir me posicionar. Você pode falar isso pro Senhor? Eu vou decidir, Pai. Eu vou decidir, Senhor. No nome de Jesus, eu vou decidir confiar. Eu vou decidir andar sobre as águas. Eu vou decidir caminhar sobre a palavra. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Nós temos uma palavra. Não me deixe olhar pro caos. Me deixa olhar pro caos, Senhor. Não nos deixe olhar para o caos. No nome de Jesus. Amém? Chega de olhar para o caos. Se eu decidi olhar para Jesus. Amém? Que Deus abençoe esse dia. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Envie esse vídeo para as pessoas que precisam olhar para Jesus. Para os emocionados como Pedro, mas para os corajosos, para os ousados. E também para aqueles que por um momento deixaram de olhar para o Senhor. Mas que a graça e a mão dele está estendida. Amém? A gente se vê amanhã. Um beijo, que Deus te abençoe.